Boa noite, família! Tá no ar mais um Fazendo Barulho para todo o Brasil e com muita alegria a gente acolhe você que nos acompanha pela Rede Vida de televisão, também pelo YouTube e pela Rádio Shalom. Esse é o nosso primeiro programa de maio e maio é o mês das noivas. Foi daí que a gente tirou o nosso tema. Nosso tema de hoje é casar pra quê? Será que ainda vale a pena se casar nos dias de hoje? Fica aí essa pergunta que a gente vai responder ao longo do programa. Nós fomos às ruas e fomos perguntar a algumas mulheres se elas têm esse sonho de casar, de viver aquele famoso dia de noiva. Vamos ouvir também o testemunho de um casal que vai falar pra gente sobre a alegria, os desafios de viverem esse chamado do matrimônio nos dias de hoje. Vamos ter também o testemunho do Antônio Marcos e da Carol. Eu sei que muita gente aí está com saudade do Antônio Marcos, então você vai saber como o Antônio Marcos está vivendo esse novo tempo, ele que está morando lá em Brasília, está com a filhinha dele. Eles vão falar para nós sobre essa vida, esse novo na vida familiar. E vamos ouvir também as palavras do Papa Francisco acerca da vocação ao matrimônio. Fica ligadinho no Fazendo Barulho de hoje, que tá especial demais. Convidamos você também a viver conosco um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Convida toda a sua família para participar desse momento de graça. Nós vamos rezar pelas famílias, vamos rezar também pelos celibatários, pelos sacerdotes, porque Deus tem uma vocação, tem uma missão para cada um de nós. E nós queremos abrir o nosso coração para viver o plano do Senhor nas nossas vidas. Você é nosso convidado especialíssimo. E para começar bem o nosso programa, a gente vai de música agora. Bem nos olhos teus eu posso enxergar muitos sonhos meus, eu, você e Deus. Se os olhos fechar, posso imaginar teu sorriso aberto a me esperar. Só o que eu desejo é ser fiel a esse amor, pois foi Deus que Ele em nós semeou e nos mostrou que não há como amar sem se dar, sem escolher perder pro outro ganhar. Hoje assim a ti vou me entregar. Quero unir pra sempre o meu coração ao teu, realizar os sonhos meus, você e Deus. Só o que eu desejo é ser fiel a esse amor, pois foi Deus que Ele em nós semeou e nos mostrou que não há como amar sem se dar, sem escolher perder pro outro ganhar. Hoje assim a ti vou me entregar. Quero unir pra sempre o meu coração ao teu, realizar os sonhos meus, eu, você e Deus. Que não há como amar sem se dar, sem escolher perder pro outro ganhar. Hoje assim a ti vou me entregar. Quero unir pra sempre o meu coração ao teu, realizar os sonhos meus. Você e Deus.
Gente, eles abriram as portas da casa deles para nós. O nosso Leve a Sério vai ser um cenário bem diferente, porque nós estamos na casa de nada mais, nada menos que Rafael Morel, Paola Morel. Estamos recebendo aqui. Muito obrigada por nos receber, viu, na casa de vocês. Alegria nossa, se sinta em casa, as portas são abertas, tá bom? Ambos membros da comunidade Shalom, né? O Rafael, ele é vocalista do grupo Entre Tons, ele também é psicólogo, a Paola é publicitária, nutricionista. E vou falar um pouquinho pra gente sobre o matrimônio deles, a história deles. Eles têm 3 filhos, a Isabela, o João Rafael, o Gabriel, que estão aqui brincando do nosso lado. Os deles aparecem também aqui pra vocês de casa conhecerem. E pra começo de conversa, conta um pouquinho pra gente como começou o relacionamento de vocês, como começou a família de vocês. Nossa família, ela começou ali diante do altar, né? O nosso sim a Deus e nosso sim um ao outro. Mas já antes, previamente, né, nós nos encontramos, nos conhecemos numa evangelização do grupo de oração, né? Nós fomos para uma praça evangelizar. Foi para a praça, amor? Era uma praça. Nosso grupo era no mesmo dia e a gente estava indo evangelizar, andando na rua mesmo, em direção a essa praça. E aí ele me conheceu aí nesse... Pronto, conheci ela voltando da praça pro grupo de oração, aí comecei a puxar assunto aí. A gente se tornou amigo, foi se conhecendo. Eu já tinha visto ele antes, né? Porque ele cantava numa banda de criança. Sim. Do Projeto Juventude. Que nem era Projeto Juventude ainda, né? Era Projeto Criança. Eu nem sei, nessa época eu nem sabia muito. A música já fazia parte da história. E eu do vi Rafael. ele num Réveillon da Paz cantando, mas eu só vi assim, como eu sou mais velha que ele, né? Eu tinha que. Hoje não faz nenhuma diferença essa idade, mas na época. Nem parece. Não. Eu digo. Mas é verdade, parece. Eu digo pra ele que a juventude da casa tá toda comigo. Ele ficou o velho da casa, não sou eu não. Mas quando eu tinha 15 anos, imagina uma menina de 15 anos e um menino de 13, tinha acabado de fazer 13, né? Sim. Eu era jovem, né? Super jovem, e ele um menino, né? Disse, olha, uma criança cantando. Foi assim que eu conheci ele, de longe. Aí depois, nesse dia, a gente se conheceu nessa evangelização. Foi nesse dia que você olhou pra ela e aí começou... Olhei pra ela, né? Aquele olhar 43... E ela me chamou a atenção e eu disse, poxa, vou me aproximar, quero ficar amigo dela. Na verdade, eu não sabia que ela era mais velha do que eu, né? Quando eu disse, desiludiu. Quando ela me disse, eu já me desiludi. Mas aí a gente foi crescendo na amizade, foi se aproximando. Aí foi quando eu criei coragem, né? De me declarar, dizer o que eu sentia. E iniciamos um processo de namoro dia 19 de maio de 2005, né? Parabéns, viu? 19 de maio de 2005, iniciamos o processo de namoro e namoramos durante 9 anos, né? E casamos em 2014, né? Dia 12 de dezembro de 2014. De namoro, né? Acho que quem tá 9 em anos casa e meio. escutou. 9 anos. Realmente, vocês ouviram 9 anos de namoro, viu? Não tá errado, não. Mas nós começamos muito jovens, né? Não tinha outra escolha, a não ser esperar, né? Exatamente. Então, foi minha primeira namorada, eu também fui o primeiro namorado dela. Então, tinha que esperar o processo humano de amadurecimento para dar os passos, né? E aí a gente foi esperando e nesse processo humano para dar esse passo foi muito significativo a presença de Deus que foi nos ajudando a discernir, né? Que momento nós poderíamos dar esse passo, um passo muito de fé, porque nós não tínhamos a melhor das condições. Hoje em dia se pensa muito nisso, né? Eu vou dar um passo para casar quando eu tiver já a estrutura, condição. Né? E a gente, como já tinha muito tempo de namoro, já tinha no coração esse desejo de dar esse passo. Então a gente, poxa, vamos rezando e vamos deixando que Deus vá conduzindo. E Deus foi conduzindo para comprar casa. É até interessante essa história da casa, porque quando eu me coloquei para comprar casa, a minha condição financeira era muito... Eu ganhava um salário mínimo na época. E Deus começou a... Quando a gente... jovem, 23, 24 anos. Isso. E Deus começou a falar em casar. Ela estava no período estudando para concurso, não era? Já tinha se formado e estava estudando para concurso. E eu ganhava na época um salário mínimo e Deus começou a falar de casar. Eu disse, não dá. Como é que você está falando de casar, eu ganhando um salário mínimo, como é que eu vou me estruturar? Né? E aí Deus pedia, dê passos. Aí eu fiquei questionado, digo, não, tá bom. Né? Em atenção à sua palavra, eu vou jogar minhas redes, né? Disse assim, se você está dizendo para eu dar passos, vou dar passos. Aí comecei a procurar apartamento, casa. E aí meu pai dizia, meu filho, como é que você vai comprar? Eu disse, Deus proverá. Deus proverá, como é que eu vou comprar? E em alguns meses, meu salário dobrou. Né? Passou mais alguns meses, meu salário triplicou. Então, de repente, e aí meu pai foi providenciando, as ajudas foram aparecendo. Quando eu comecei a dar um passo, né, movido por aquela escuta daquela palavra que Deus tinha
nos dado. O chão foi aparecendo. É, também, né? as coisas foram acontecendo. E aí eu, poxa, já tenho condição de comprar uma casinha pequena, né? E aí foi rezar, a gente encontrou uma casa no Passaré que eu achei muito bonitinha, dava pra eu comprar ela, dava pra eu financiar ela. Fomos rezar e a palavra que Deus nos deu foi entrar pela porta estreita, né? Eu disse, é ela, é aquela casinha Concreto. mesmo, que a porta estreita é ela, uma casa de 58 metros quadrados, duplex, ou seja, em cima e embaixo era aquele... Somando era aquilo ali. Então, nós fomos dando esse passo e tal, só que aí quando eu fui apresentar pro meu pai, conversar com ele, ouvi-lo, né? Que um passo desse você se sente inseguro de dar sozinho, né? E aí fui conversar com ele e disse, meu filho, espere, eu tenho condições de lhe ajudar a comprar uma coisa maior, melhor. E aí eu fiquei questionado, eita, vou rezar de novo então. Aí apresentei pros meus formadores, eles rezaram comigo, também entenderam que Deus conduzia nessa direção de comprar essa casa. E aí eu falava pro meu pai, meu filho, reze de novo, porque é melhor pra você uma casa maior. O pai sempre quer o O pai melhor. fica preocupado, né? O pai sempre quer o melhor, né? Então, eu rezei uma, rezei duas, rezei três, rezei com ela. Depois da A gente quinta rezou, vez... a passagem era do grão de mostarda, né? Que é o menor das sementes. Deus falava, né? Eu sempre falava de iniciar no pequeno, né? Um pequeno que ia se tornar grande. Então, a gente foi dando esse passo, até que eu cheguei pro meu pai, na quinta vez, pai, eu vou comprar essa casa. Aí ele questionou mais uma vez, né? Pai, eu rezei com o Paulo, eu rezei com os meus formadores, né? Eu escutei o que o senhor tá me dizendo, não deixei de considerar, mas eu preciso ser homem, né? Com 23 anos, para assumir a condução de Deus, o que Deus está me dizendo, e dar um passo de fé, dar um passo na fé. O que eu tenho para comprar é esse. Agradeço, o senhor está querendo me dar uma coisa melhor, mas Deus está nos conduzindo para dar esse passo e comprar essa casa. E eu confio que Deus está... Se Deus está dizendo isso, eu quero fazer o que Deus está dizendo, né? E aí, nesse momento, ele respeitou. Não, tudo bem, se Deus está dizendo isso para você e você quer arriscar, eu queria lhe dar o melhor, mas se você entende com vontade de Deus, se você está decidido, eu disse, estou. E aí nós fomos e compramos. Aí depois ele gostou, elogiou a casa, né? E dessa casa, né, nós providencialmente nós vendemos e compramos essa que nós estamos hoje, que tem toda uma estrutura maior, né? Tivemos um filho naquela casa, porque ela só tinha um quarto, né? Não tinha, dois, o nosso se tivesse dois filhos, menino, já não Tinha que mudar, né? ela tinha que mudar. E aí quando ela engravidou do segundo, a gente foi, vendeu, Deus providenciou, a gente conseguiu comprar uma casa maior, que foi essa daqui. Então tudo, a providência de Deus foi se manifestando para que tudo ocorresse e tudo desse certo. E isso me chamou muita atenção, o fato de rezar, né, para saber a vontade de Deus, porque às vezes a gente acha que o matrimônio, a gente associa o chamado de Deus e vocação muito ao celibato, muito ao sacerdócio, muito a quem está ligado a uma ordem religiosa, mas o matrimônio também é uma vocação, o matrimônio também é um chamado de Deus, por isso a importância de se colocar diante de Deus, porque se você não sabe, assim como o sacramento do sacerdócio, o sacramento do matrimônio é um serviço, é uma doação, é um chamado de santidade por eles dois. Dentro desse chamado, Paulo, eu queria saber de você, como é que você foi percebendo esse chamado de Deus na sua vida ao matrimônio? É assim, a minha história de salvação, ela passa por uma cura com relação ao matrimônio, né? Sim. Então, assim, a nossa história, toda essa caminhada que a gente viveu até casar, né? Eu vivi vários processos de cura, né? E quando eu casei, ele era do Missionário Shalom na época. Quando a gente namorava, né? Ele ficou 10 anos no Missionário Shalom. E quando a gente casou, ele não saiu, né? Ele permaneceu. E ali eu já ia percebendo que existia um chamado de Deus para a nossa família, mesmo eu ficando em casa. Quem era ele, eu ficava em casa cuidando da Isabela na época, né? Primeiro grávida, depois com ela, depois engravidei do João, depois cuidando deles dois, e ele no missionário, né? E muitas pessoas até me questionavam, né? Porque você vai ficar sozinha, é tão difícil, né? E eu disse, não, mas existe uma missão que passa por mim também, né? É difícil, era muito difícil, nem imagino o quão difícil era. Mas, assim, passa por mim. E, assim, uma experiência que eu vivo até hoje, né? Eu, com a rede social, eu era meio travada com rede social, né? O Instagram fechado, porque não queria expor muito. E eu comecei a perceber que Deus tinha um movimento para nós, enquanto família,
para ser sinal de Deus, da vocação, de um matrimônio santo, testemunho, né? Para as pessoas também. Pro mundo, né? E a quantidade de mensagem que eu recebo, de direct, de pessoas que às vezes me abordam na rua, que eu nunca nem vi. Eu te sigo no Instagram, eu vi isso. Às vezes eu faço uma postagem, uma partilha, alguma coisa, e as pessoas vêm depois comentar comigo, e eu fiz realmente sem pretensão. E eu fui vendo ao longo desse tempo, né? A gente vai fazer 9 anos de casado, né? Tanto a minha experiência dentro de casa como fora, que eu de fato tenho uma missão não só para com os meus filhos e o meu esposo, né? Eu tenho uma obrigação de levar pelo sim que eu dei no altar, de levar os meus filhos pro céu, levar meu marido pro céu. Mas eu percebo que a minha família, e assim como todas as famílias, principalmente nesse mundo que é tudo tão virado, tão deturpado, tudo tão atravessado, né? As famílias cada vez mais destruídas, as pessoas não veem sentido nisso. E de ver que a minha família, ela precisa ser sinal de Deus pro mundo, né? Para qualquer pessoa, para os filhos que não têm os pais presentes, para os pais que não sabem ser voz de Deus, ser amor para os filhos, serem presentes. Às vezes aquele pai, aquela mãe que traz uma ferida e que não sabe como gerenciar aquilo, e às vezes olha pra gente, a gente nem sabe o que é que tá fazendo, né? A gente tá só vivendo o nosso ordinário, e a gente percebe que a gente vai alcançando, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, que Deus, ele tem esse chamado muito forte para todas as famílias, não é só para nós, né? E eu consigo tocar nisso, sabe, assim, em muitos momentos, né? Não só para os meus filhos, sabe? Muito legal conhecer um pouquinho a história da Paola, a história do Morel. E daqui a pouquinho a gente volta aqui a nossa conversa com eles. Mas mês de maio, a gente está no início do mês de maio. Mês de maio é o mês das noivas. E nós fomos às ruas conversar com algumas mulheres sobre se elas tinham esse sonho do casamento, como é que elas imaginavam o dia de noiva, esse dia tão especial. Vamos conferir. O meu dia de noiva foi maravilhoso. Esse ano eu faço 10 anos de casada, inclusive quero renovar votos, porque foi um dia assim inesquecível. Ainda mais quando a gente coloca Deus no centro do casamento, para fazer esse dia ser importante, não só para mim, mas para a nova família que eu vou começar. Então, com todo o propósito envolvido, realmente foi um dia assim, acho que inesquecível, é o que eu posso falar. Foi o meu dia de noiva, foi inesquecível. Eu tenho o sonho de casar, mas é diferente do que as pessoas geralmente têm, entendeu? Seguem uma vertente meio diferente. Tipo assim, eu acho que o relacionamento é a arte de fazer acordos, entendeu? Então, a partir do momento que eu tô casada com uma pessoa, ou vou casar com essa pessoa, e o meu acordo muda com ela, ou é conversado entre o casal, ou você muda de pessoa. É meio errado falar isso, né? Mas enfim, você muda de pessoa, de certo ponto, assim. Porque você muda. Eu hoje, com 19 anos, eu não vou ser a mesma pessoa. Eu espero, né? Que eu não tenha o mesmo com 30 anos. Eu espero que eu evolua nesse processo, entendeu? Até porque a gente é feito de evoluções constantes. Maravilhoso. Muito, muito. Tudo como Deus quer para uma filha. Muito, muito, muito bem preparada. Fiz um encontro de casais. Foi muito bom. E agora eu estou querendo casar minha filha. Eu sou noiva, então eu pretendo que realmente no dia do meu casamento seja um dia, na verdade, tranquilo. Um dia que eu possa aproveitar, que seja um dia de muitas bênçãos. Na verdade, eu sou uma pessoa cristã, confio muito em Deus. Então, é o que eu espero receber as bênçãos de Deus. É isso. Hoje eu não tenho mais o sonho de um casamento vivido como uma cerimônia de uma festa à noite, uma grande festa, com maiores despesas. Eu já tive esse sonho quando eu tinha uns 15 anos, mas eu acho que com o passar do tempo, da idade e da maturidade, o sonho do casamento ele vem como uma união sincera, honesta, vivida entre duas pessoas. Eu acho que isso que importa, né? As coisas foram ficando muito difíceis, muito cara, então hoje a gente tem que priorizar algumas coisas. Então, sim, eu quero casar, eu quero ter um casamento no civil, talvez uma cerimônia menor para registrar ou não, mas eu acho que o que importa é que esse momento seja algo vivido com honestidade, com sinceridade, com valores genuínos. Isso é o que importa. Então a gente vai amadurecendo e vendo os valores reais da vida. Eu penso assim. Você que está aí em casa, você tem esse sonho de casar? Pensa como vai ser seu dia de noiva? Coloca aí no direct do Instagram, que com certeza se seu chamado for ao matrimônio, Deus vai providenciar
o melhor para você. Pode ter certeza disso, Deus vai providenciar o melhor para a sua vida. Voltando aqui para o nosso Leve a Sério, com o Rafael Morel e a Paola, que estão nos recebendo aqui na casa deles hoje. A Paula foi falando um pouquinho pra gente sobre a questão do testemunho. Ela, que era um pouquinho fechada ali nas redes sociais, foi colocando um pouco da vida dela, do dia a dia dela, e foi percebendo que fazia parte da missão dela também testemunhar. E eu queria também saber aqui do Morel, o que é que ele acha, o que é que você acha sobre a importância do testemunho das famílias cristãs para quem se sente chamado a matrimônio. De repente, tem uma galera aí que está assistindo a gente também que tá, né, tem esse sonho do casamento, está pensando em construir uma família. Qual é a importância do testemunho das famílias? Sobretudo nesse tempo também, né? Um tempo tão desafiante. Eu acho que a família vai sendo também tão atacada, né, pelas ideologias, pelos combates próprios desse tempo, né? Eu acredito que esse testemunho ele se torna natural quando a gente se ocupa, se esforça para viver uma vida cristã autêntica, né? Trazendo Deus para os nossos filhos, pequenos hábitos, né? De rezar antes das refeições, a oração antes de dormir, pedir ao Papai do Céu, né? Tá doente, a Paola, ela tem muito esse movimento de os meninos estão doentes, ela bota um ícone ali para dormir com eles, um ícone de Nossa Senhora. Ali. Né? É o meu ícone de Nossa Senhora do Sorriso, mas eu doei pra uma pessoa que tava muito doente. Inclusive, eu preciso de outro. Porque quando eles ficam doentes, eu fico, cadê o meu ícone? Porque é melhor do que todo remédio. Eles já são inseridos nessa dinâmica cristã de pedir a Deus, essa dinâmica de sacrifício, porque vê na sexta-feira o pai fazendo uma abstinência, um jejum, né? Eu não como carne durante a sexta-feira. Então, assim, eles vão entrando nessa lógica, nessa dinâmica cristã, nesse fazer pedidos a Deus. Né? Na missa, uma vez a Isabela perguntou: papai, a gente tem que ir pra missa todo dia mesmo? Eu disse: papai, filha, a gente tem, né? Papai eu digo assim: papai, nossa família é uma família religiosa. Papai é um religioso. Né? Porque ela precisa entender que eu disse, você também, você é batizada. Por mais que a gente seja leigo, né? A gente não é religioso, né? Mas eles não entendem, né? Essa palavra. Ela precisa entender que o papai tem um compromisso. Existe um comprometimento pessoal em viver uma vida cristã, né? E que esse meu comprometimento leva ela também a viver. Né? Faz com que ela tenha que viver. Eles vão pra missa todo dia de manhã. Vocês levam eles? As crianças vão antes de ir pra escola. Porque eles já vão comigo, eles já vão comigo. Não tem como eles não irem, senão eles vão chegar muito atrasados no colégio. Sim. Então eles vão pra missa de manhã. Então já é costume, assim. Então eu já vou pra missa, já levo eles. E nessa dinâmica de ir pra missa com eles, eu já vou... Olha, esse momento aqui acontece isso. Olha, presta atenção no padre. O padre tá fazendo isso, o padre tá fazendo aquilo. E eles vão prestando atenção e vão entendendo e vão se familiarizando com as músicas, vão se familiarizando com os momentos. Né? E eu acho que essa vivência é que vai se tornando também testemunho, né? Natural. Então não é algo que eu tenho que me ocupar em ser testemunho para fora. Eu acho que primeiro a gente precisa buscar dentro de casa, né? Sim. Lógico que tem as nossas fraquezas, tem as nossas incoerências, né? Tem as nossas lutas como família, né? Até porque se a gente for coerente dentro, a gente vai transbordar nem que a gente não queira. É verdade. Né? A gente vai transbordar nem que a gente não queira. Se a gente é incoerente dentro, por mais que a gente finja muito ser coerente pra fora, vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber, tá? Não tá direito, né? Então, a mais importante é a gente buscar ser coerente, ser reto, né? Ensinar o caminho que a gente sabe que é o correto, que é o melhor caminho pra eles. Vai ser o caminho, talvez mais desafiante nesse mundo, mas o mais fácil. Sim. Né? O que eles vão ser menos feridos, o que eles vão ser mais protegidos. Não é essa palavra que eu quero usar, porque a gente também não pode ir criando. A gente tem às vezes uma ideia, pai e mãe, né, que a gente quer criar meio que uma bolha, né, esse mundo assim, mas a gente não consegue, não. Então a gente tem que cercar eles de Deus mesmo, porque se é pra gente colocar eles numa bolha, que seja essa daí do espírito. É verdade. E ajuda eles a lidar com situações que eles vão viver no mundo, né? Que vão acontecer. A gente não tem como blindar tudo, é impossível. Uma coisa que eu me lembro, assim, é muito fresco na minha memória, é quando eu saí de um colégio e fui para outro. Porque esse colégio novo que eu fui, ele era um colégio que tinha prova toda semana. No colégio anterior tinha só aquelas provas bimestrais, né? Então tinha prova toda semana e eu fiquei muito tenso. Eu me lembro que eu era novinho. Pai, mãe, essa prova toda semana e se eu não conseguir... Eu ia ficar tensa também, gente. Né? Eu ficava muito tenso. Que eu fico toda desestabilizada é prova. Eu já ficava tenso em período de prova. A Isabela tem prova toda semana no colégio. Pois é. Ela tem 7 anos. Eu já ficava tenso em período de prova. Saber que eu ia ter prova toda semana, eu achava que ia ser assim um martírio. E aí o meu primeiro movimento de criança, de ver que aquilo ali ia ser uma luta pra mim, foi pegar o texto, né? E já quando criança eu já ia pra aula
pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora para me ajudar, meu Deus do céu, essa semana eu já tenho prova, por favor, me ajuda. Então, diante da minha aflição de criança, eu já tinha aquela referência espiritual de rezar, de pedir a Deus o socorro para me ajudar naquela situação ali minha, né? Pequena, de criança, mas que eu ia vendo socorro, auxílio, eu me sentia forte, eu me sentia amparado. Sim. Nesse movimento espiritual de rezar. Tanto que o pessoal do colégio me via rezando texto e disse: olha, o padre, tu já é padre, é que não sei o que, fazer brincadeira. Eu digo, é isso mesmo. Então o passo de ir assumindo a fé, de não ter medo, de dizer que eu rezo, de né, mostrar pros amigos eu rezando o texto. Eu me lembro que os meninos ficavam, eu era sempre do contra. Os meninos eram assim, pegavam o estojo, né, e ficavam jogando, jogavam um pro outro e um no meio assim, tentando pegar, né. Aí eu fazia, joga pra mim. O pessoal jogava pra mim, eu dava. Pra pessoa. Eu era do contra. Era aquele chato, considerado o chato da galera. Mas porque eu tinha esse valor de, não vou fazer aquilo. O valor que a criança vai absorvendo aos poucos, de eu tô mais preocupado em ser justo, em ser correto, em fazer o que é certo, do que em ser legal pros amigos e entrar na onda. Né? Então isso fui vendo em casa. Eu me lembro que meu pai, tudo que ele fazia, a gente vai trocar de carro, vamos rezar. Eu digo, vida, meu irmão. Tem que rezar até pra trocar o carro. Essa referência de escutar a Deus nas mínimas coisas que eu absorvi e que hoje eu trago pra minha casa. Na decisão de comprar uma casa, como eu falei, na decisão de comprar um carro, uma decisão de se fica no trabalho, se sai do trabalho, se aumenta o número de pacientes, se reduz o número de pacientes que eu atendo. Toda essa dinâmica é regida por uma escuta da voz de Deus que vai nos auxiliando a tomar as decisões. E o legal também que vocês foram falando é essa questão dos referenciais também, né? Aprendeu com seu pai, viu seu pai fazendo também e vai passando também para os filhos essa importância que eu acredito que no mundo de hoje precisa muito acontecer também, a gente ter aqueles pontos referenciais, aqueles pontos seguros onde a gente pode realmente se sustentar, né? E alguma vez, Paula, já questionaram vocês acerca das decisões da família de vocês? O pessoal de fora já perguntou, achou estranho algumas coisas que vocês viviam como família? O top one é a quantidade de filhos, não tem. 3 filhos já é demais. Não, com 2, quando eu ainda grávida do João, quando eu sabiam que era um menino, vai parar, né? Eu digo, eu vou parar onde? Eu desconversava, assim, eu vou dar corda. Mas assim, o que as pessoas mais questionam realmente é a quantidade de filhos. Porque virou sinônimo de trabalho, né? Filho parece que vai me dar trabalho. Trabalho é caro. E aí quando eu digo, eu não calculo os meus filhos. Eu nunca parei pra saber quanto é que eles valem. Assim, porque eles têm um valor inestimável pra mim. Então não tem cifra que eu possa comparar, né? Então, assim, e uma experiência que a gente teve sempre, desde o começo, né? Que assim, a gente sempre foi vivendo, mais que a gente tenha casado novos e tudo. Eu era concurseira na época, e ele tinha acabado de se formar, tinha 1 semana de formado. Parecia uma grande loucura, mas a gente não foi irresponsável, né? A gente trilhou um caminho de oração, de escuta, de saber, né? E de procurar nossas autoridades. A gente foi dando um passo na fé assim, e Deus foi agindo. Provendo e a prova dando as condições pra gente dar o passo. Que a gente ia caminhando, que a gente sabia que a gente estava indo pro caminho certo, é porque a providência de Deus, ela vinha chegando mesmo, a cada filho que vinha, né? Tem até uma frase que diz que o filho vem com um pão debaixo do braço, não sei se você já escutou essa. Nunca tinha escutado essa aí. Mas é impressionante, isso é muito real, né? Assim, cada filho, Deus providenciou mais, né? Aliás, tem famílias que passam muita dificuldade com muitos filhos, né? A gente mora no Brasil, né? A gente vê cada coisa, assim. Mas aí eu percebo uma diferença de eu estar na vontade de Deus, eu saber para onde Deus me conduz, né? Deus, por mais que permita algumas dificuldades, Ele nunca vai me deixar só. Nunca vai me desamparar, nunca vai me faltar, né? Sim. Então, assim, a cada filho, a providência de Deus, ela vinha de uma maneira, assim, muito larga, né? Então, mas as pessoas questionam, né? No ano passado, eu perdi um bebê, e era o meu 4º filho, né? E eu já fui contar pras pessoas quando eu já tinha perdido. Porque quando eu pensei, eu tô grávida, eu já ouvia, a voz já vinha na minha mente. Outro, né? E ninguém ainda nem tinha falado. Mas a gente escuta isso o tempo todo. Mas assim, eu não vou fazer contagem dos meus filhos, né? Eles não são um peso pra mim. Eles não são um peso pra ninguém mesmo. E essa fecundidade é que o mundo precisa ver mesmo, né? A gente não vive de maneira irresponsável, né? E a gente tenta educar eles da melhor forma, dar a eles nessa vida cristã. A gente tenta educar de valores mesmo,
e Eu de achei tudo, né? interessante porque eu fui lembrando também agora de vocês, postaram nas redes sociais um vídeo de vocês durante a Semana Santa. Acho que foi durante a pandemia, todo o movimento assim do Lava Pés, a Quinta-feira Santa, Mora lavando os pés das crianças, vocês postaram. Beijão da Cruz. Beijão da Cruz. Teve toda uma celebração em casa, né? Então, assim, foi muito bonito também ver esse testemunho de vocês nessa época, né? Mas a gente vive assim. Esse ano a gente não conseguiu fazer muito essa parte em casa, porque tinha um retiro, Porque a gente viveu tinha fora, a missa, né? A gente não era mais pandemia, a gente ia pra tudo. Mas eles foram junto com a gente. E chegamos da missa, meia-noite, não tinha como fazer lá. Mas a gente ia fazendo eles viverem junto com a gente aquele momento, né? E eu fui acampada total, porque assim, eu tenho uma teoria, né? Que eu levo eles pra tudo, né? Eles vão pros compromissos pra tudo, vão pra tudo. Célula, retiro, o que for. Se eu tiver com quem deixar, eu deixo. Mas a gente leva, né? Mas eu tenho que fazer com que eles fiquem minimamente confortáveis pra não reclamar na frente. Quando ficarem adolescentes, minha mãe me arrastava pro Shalom e eu ficava lá com fome, com sono, sem ter onde encostar. Então, assim, eu ia pro retiro acampado. Já deixa né? tudo favorável. O pessoal passava, teve uma pessoa até que passou. De comida, assim, ó. No primeiro dia eu levei X comidas. Aí acabou em 10 minutos. No outro dia eu levei 2X. Aí demorou uma meia hora, 40 minutos. Aí no outro dia eu levei muito. Porque eu disse, tem que durar, né? Até o final. Mas passou até um seminarista e disse assim, eu posso botar uma foto? Era um tapete, assim, de borracha desses de bebê, eles brincando no chão. Aí tinha comida, tinha coisa de pintar, tinha brinquedo. E eu sentada numa cadeira de praia que eu levei pra participar da missa. E eu tava lá todo o meu acampamento. Aí a pessoa disse até assim, eu quero bater uma foto, porque a gente vinha conversando agora nesse caminho sobre as famílias que vêm e fazem esse acampamento pra conseguir participar. Eu disse, sim, não vou assim. Nem eles vivem, né? Eles não vão participar disso, que é tão importante na Semana Santa. Sim. Não vão crescer com esse sentimento de é uma semana diferente, né? Essa é a minha vida também. Não é só a vida dos meus pais, é a minha vida. E a gente tá vivendo junto com eles, é muito melhor. Eu talvez não tenha aquela contemplação que uma pessoa que tá ali sozinha participando da missa tem, mas eu vivo de uma maneira melhor porque eu tô junto com os meus filhos, né? Nós estamos juntos como família, né? Participando dali. A gente vai assim, né? A gente vai pra tudo acampado mesmo, leva o que tiver de levar. Muito legal estar aqui junto com vocês, tendo esse momento de conversa. E galerinha, a gente vai agora conhecer uma história super legal. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar de novo com o Rafael e a Paola. E a gente vai conhecer a história de uma família. Pela primeira vez na história da igreja, toda a família foi beatificada. Todos os membros da família beatificados. Porque a gente pode contemplar a partir disso que, de fato, o matrimônio, a família, é um caminho concreto de santidade, de santificação. A gente vai conferir melhor essa história. Joseph and Victoria Ulmer, along with all of their 7 children, were murdered for hiding Jews during World War II. In 2017, the Vatican allowed for their cause of beatification to be conducted separately from that of a group of Polish martyrs. German police forced their way into the house of Joseph and Victoria Ulmer at the break of dawn on March the 24th, 1944. A moment later, several shots were fired. The first to be killed were all 8 Jews given shelter by the Ulmer family. Then the Germans killed 44-year-old Joseph and 32-year-old Victoria, who was 8 months pregnant. During World War II, Joseph and Victoria Ulmer, together with their 6 children, lived in the village of Markowa, Poland. They ran a farm with Joseph specializing in the cultivation of vegetables and fruits, beekeeping, and silkworm breeding. His passion was photography, and he was active within his community. His wife Victoria ran the home and took care of the children, and they lived a distance away from the farms of the other villagers. Around 20 Jewish families lived in Markowa, and about 1,000 Jews overall lived in the district. In the first half of 1942, the majority of them had been deported or murdered in the Busatz extermination camp or had been shot on the spot. From July, Hans began searching for those who were hiding in the forest and fields outside that area. Hiding places were built mainly in thickets and ravines, and even Josef Ulmer himself helped one family to build one such hideout. Jews also sought refuge with the residents of the nearby villages, but they were rarely successful. In Markowa, a dozen or so Jews survived the war thanks to the help from Polish families. In the autumn of 1942, 8 Jews found safe haven with the Ulmer family house. These were the Schall family from the town of Weinzut, along with 3 other individuals.
For over a year, 8 people lived in the Ulma attic. Perhaps the Ulmas were happy to gain a few pairs of farmhands as the men helped in the tanning of hides, sawed timber, and chopped wood for fuel. Ulma even photographed them at work, as well as many other scenes from the everyday life of the family. It seemed as though the hell of the occupation was far away, but this was just a sham. They were surrounded by death. Everyone had seen it many times. The windows of the house overlooked the so-called trench where Jews were shot. Until one day, the hideouts of the Jews were discovered. There is no way of knowing how the hideout was discovered, but it is thought that they were betrayed by the policeman Wojciech Lesch. He had helped the Schall family earlier in nearby Weinzut, hiding them from the Germans, and in payment, the Jews left a sizable part of their property with Mr. Lesch. But when the situation grew dangerous, the Jews had no other choice but to hide in the Ulma's house. Mr. Lesch, however, would not return their property back, so the Jews tried to seize one of his estates instead. Out of fear of losing the property, Wojciech Lesch had reported the whereabouts of the Jewish family to the German police. Just before dawn, on the 24th of March 1944, German police from Weinzut, accompanied by Polish Blue Police, arrived in Markowa. These torches had been well informed. They knew why they were coming to Markowa and whom they were looking for. They found the Jews hiding in the attic. Then, an eyewitness testified that during the execution, he could hear terrible shouts, wailing, children calling out for their parents who had been already killed. All this made a shocking sight. Within the space of a few minutes, all had perished at the hands of the police, Josef Ulma and his heavenly pregnant wife Victoria, their 6 children, and all the hidden Jews. On the orders of the Germans, the local villagers buried the bodies of the victims and the Ulma property was ransacked by the Germans. A memorial to the Ulma family had been erected in Markowa, bearing this moving inscription. Saving the lives of others, they laid down their own lives. Hiding 8 elder brothers in faith, they were killed with them. May their sacrifice be a call for respect and love to every human being. They were the sons and daughters of this land. They will remain in our hearts. To the Ulma family looking down on us from heaven, pray for us and help us to have the same strength to love our fellow brothers in need. Give us the courage to love until the very end, as you did with your Jewish brothers and sisters. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises. Que belo testemunho dessa família que abriu espaço para a ação da graça de Deus. Deus, ele quer santificar todas as famílias. As famílias são verdadeiramente um celeiro de vocações. Que ao longo do programa de hoje nós estejamos com o nosso coração aberto para a vocação a qual Deus nos chama. Deus que tem um projeto de amor e de felicidade para cada um de nós. E agora eu quero falar com você que estava com saudade do Antônio Marcos, né, que ficava conosco aqui nas nossas redes sociais. Antônio Marcos está tão sumido. No próximo bloco, a gente vai acompanhar um pouco da rotina familiar do Antônio Marcos, da Carol, diretamente de Brasília. E vamos ouvir também as palavras do nosso querido Papa Francisco acerca do chamado à vida familiar. Na noite de hoje nós vamos continuar ouvindo testemunhos acerca da beleza da vocação ao matrimônio e teremos também a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Fica ligado que tem muito mais fazendo barulho por aí. Até já!